você tem muitos afazeres, mas é porque, deixa eu te explicar um pouco do meu background. Eu estou nos Estados Unidos desde 2011. Hoje eu sou residente permanente, trabalho no escritório de advocacia em Nova York. Recentemente passei no bar, estou esperando a minha liberação, a minha carteirinha. Já estou inscrito, mas ainda não teve a cerimônia, só falta o protocolo mesmo. Então por isso que o meu cartão ainda está desatualizado. Bom, ao final do meu curso eu tinha que apresentar um trabalho e juntamente com o professor da Arizona State, onde eu me formei, a gente teve uma ideia de pegar os sistemas políticos, principalmente no que tange ao legislativo brasileiro, o americano, até porque são bastante similares, e tentar criar um sistema híbrido, pegando as melhores práticas de ambos os legislativos, aplicando num sistema novo e, ao mesmo tempo, tentando utilizar o princípio da accountability, que hoje em dia é muito aplicado e muito estimado na esfera privada, mas que... um dos 4 pilares da governança. Exatamente. Então, a nossa ideia basicamente era, dentro do raciocínio que eles fazem, o IRAC, que é o Issue, Ruling, Analysis e Conclusion, as 3 issues que a gente, as 3 premissas que a gente partiu, a falta de representatividade do legislativo, que hoje não representa os interesses dos cidadãos, a má gestão de recursos públicos e a accountability. E começamos a brincar com números e chegamos a algumas ideias que meu professor falou assim: Eduardo, isso está muito complexo para o seu trabalho de final de curso no mestrado. Escreve algo que seja um pouco mais simples ou de algum tema que você já esteja mais familiarizado. Pegue essas ideias e leve para pessoas que talvez tenham uma facilidade maior de aplicar. Porque isso não precisa de uma teoria, não precisa de... O que você precisa é chegar com um modelo e crunch the numbers. Quanto que é o gasto hoje, quanto que vai ser amanhã com o novo sistema. Pois bem, em 2013, assim que eu terminei meu mestrado, o novo ainda estava na fase de coleta de assinaturas. Eu participei dela, eu sou muito amigo do não sei se você conhece, do Ronaldo, que é o mestre cervejeiro da La Russa da Cerveja, e o Ricardo Mesquita, que são pessoas que começaram o movimento novo aqui em Belo Horizonte também. Eu conversei com eles, conversei com outras pessoas que participaram. Em 2013 eu mandei um e-mail para o Novo com alguma dessas propostas, ainda em formação, né? Algumas propostas que eu tinha em mente. Recebi um retorno, vamos considerar tudo mais, mas eu morando nos Estados Unidos e o partido com outras... Foi se perdendo. Foi meio que se perdendo. E eu acho que o momento é muito apropriado. Eu acompanho o seu mandato, não só pela amizade que o Lucas tem com a minha irmã, mas nós... Não sei se a gente vai... nem lembro se a gente chegou a ter um contato mais próximo, mas eu estudei no Microcampus também. Você formou quando? Eu formei em 2005. Eu já estava lá, estou lá desde 2002. Pois E... 3? Pois é. E eu tenho alguns números aqui, algumas propostas que eu gostaria, e algumas delas você já aplica hoje, inclusive, como eu estava falando com o pessoal aqui do seu gabinete. Eu fiz visitas em Washington. Eu tenho um amigo que é o diretor parlamentar do Buddy Carter, que é um dos congressistas norte-americanos do estado da Geórgia, de um daqueles distritos. Fiz algumas coletas de informação com ele a respeito de organização do gabinete e verba de gabinete, como funciona isso. E brinquei com alguns números e tenho algumas ideias aqui que eu acho que talvez seja um momento propício da gente começar a pelo menos julgar e plantar uma semente para posteriormente tentar fazer com que isso seja aplicado. Não é nenhuma fórmula mirabolante, não tem nada de... Eu não estou apresentando, não estou reinventando a roda, eu simplesmente pego. É bom senso. Vamos pegar números, trabalhar dentro de números. Não tem teorias jurídicas a princípio, não tem aplicação, não tem que ir em Robespierre, não tem que ir em John Locke, não tem nada disso. São números e dados. Vamos lá. Bom, deixa eu abrir aqui, que meu computador deu um pau aqui, deixa eu abrir o primeiro arquivo. E eu posso até compartilhar esse documento que eu mandei em 2013 com a sua equipe novamente. Seria ótimo.
deixar um. Tá, obrigado. Apesar da gente já ter trocado pelo WhatsApp. Vamos começar então com o Legislativo Federal, porque isso meio que vai aplicar um efeito cascata. Sim. Para meros efeitos ilustrativos, hoje nós temos 513 deputados federais e 81 senadores, por uma federação com 27 unidades, contando o Distrito Federal. Nos Estados Unidos são 435 deputados federais para 50 estados. Isso dá, de acordo com meus números aqui, claro, a gente não está considerando a população, que é o aspecto que leva em conta, né, o número de deputados. Mas isso dá em média 8,7 deputados por estado nos Estados Unidos, enquanto no Brasil nós temos um número de 19 deputados por estado. Uma população que é 60% da população americana. Exatamente, 70%. Se a gente fizer uma conta aritmética simples, se um estado igual aos Estados Unidos, talvez até mais complexo do que o nosso, tem 435 deputados, o estado brasileiro com 27 unidades da federação teria de ter pelo menos, no máximo, 235. Se a gente pegar esse número e utilizar os dados hoje do Congresso em Foco, que provém que o custo de um deputado é R$143 mil por mês, contando todas as cotas e tudo mais, nós estamos falando de uma economia aí de R$40 milhões de reais por mês. Isso sem contar outras medidas que são aplicáveis na gestão das cotas parlamentares e do dinheiro público que é utilizado pelo Congresso em geral. Mesma coisa para os senadores. Nós temos hoje 3 senadores por estado, enquanto eles têm 2. Isso significa que cada senador hoje custa R$160 mil por mês. Se considerarmos que 160 mil senadores hoje, R$160 mil por senador, 80 vezes 81 dá 13 milhões por mês. Se a gente diminuir isso para 54, são 8 milhões por mês. Eu acho que talvez esse número não seja exatamente assim. Eu não sei se você já viu o plano do João, ele contempla uma proposta de redução do Congresso em 30%, né, do tamanho. Só que há uma conclusão de que isso não impacta nessa mesma proporção no custeio por conta da estrutura física que foi montada em volta, né? Talvez o trabalho seja um pouco mais longo, porque eles criaram a estrutura tão grande que se você simplesmente eliminar os cargos eletivos, você ainda tem uma estrutura fixa dessas casas muito pesada. Sim. Que também tem que ser cortada na mesma proporção, mas eu entendo exatamente o que você está fazendo. Na verdade não é cortar só os cargos, tem que cortar os cargos e aí tem que pegar a estrutura física e cortar ela. Você tem que reorganizar essa estrutura. Não adianta você pegar simplesmente e falar assim, não, vamos reduzir 1/3 em tudo, vamos reduzir 50% dos deputados. Não é assim que funciona, a gente sabe muito bem, você com sua experiência na parte de governança, você sabe muito bem disso. Né? Três questões que eu acho que são cruciais aí, e eu admito, eu não tive a oportunidade de ler o plano do Amoedo por completo, e que eu acho que são cruciais. Qual que é o número que você chega de deputados? 230 aí? 235 deputados. Isso fazendo a média por estado, né? Isso fazendo uma média aritmética simples. Pois é, por estado. Se 50 estados tem 435... Mas pensando por estado, é isso que eu estou dizendo. Por estado dá 8,7 deputados por estado, enquanto no Brasil são 19. Tá? E aí uma questão que talvez tenha sido a que a gente mais, eu e meu professor à época, que a gente mais discutiu, que é a questão do gerrymandering nos Estados Unidos. Você conhece essa prática do gerrymandering, né? Não sei se a senhora conhece. O gerrymandering é o seguinte: nos Estados Unidos os deputados eleitos são voto distrital. Sim. Só que, para que eles possam conseguir uma demografia que faça com que ele seja mais facilmente eleito, eles pegam e redesenham esses distritos eleitorais para, por exemplo, focar na raça negra. Se um deputado é negro, ele vai tentar redesenhar para que ele consiga o maior número de votos de eleitores possíveis da etnia dele, ou da religião, enfim. E no Brasil a gente tem esse Frankenstein do coeficiente eleitoral, que a gente tem como exemplo, que é o mais notório de todos, o deputado Tiririca, que com 535 mil votos consegue puxar mais 4 deputados. Então a nossa ideia, a princípio, para acabar com isso é o seguinte: já existem hoje critérios, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil,
socioeconômicos que são adotados para várias questões políticas. Os condados, e nós temos as regiões socioeconômicas aqui no Brasil, do IBGE.